O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Que formosa aparência tem a falsidade. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Temos aqui hoje de novo Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP e doutor em filosofia da educação pela PUC. Paulo Giraldelli Júnior, o que significa amor platônico? Fábio, você teve uma experiência de amor platônico? Eu, na terceira série, do qual não saí até hoje, eu ia com a minha lancheirinha no colégio e tinha uma garota lá. Então foi a quarta, quinta, sexta, sétima. E eu, apaixonado por aquela garota, eu não tinha coragem de chegar até ela. Isso era amor platônico? Não sei, será que é uma interpretação equivocada? Então, rapaz, você sabe que há uma controvérsia aí sobre essa história de amor platônico, né? Porque, veja, o amor platônico, popularmente, nós temos a impressão de ser aquele amor onde você não chega, né, na pessoa amada. Mas não é verdade. O amor platônico, ele chega sim na pessoa amada, ele parte da pessoa amada. E ele vai se distanciando das pessoas amadas para o amor dos conceitos, para o amor da filosofia. Então, é uma ideia um pouco complicada, essa ideia de que o amor platônico é o amor que não se objetiva, não se realiza. Não é verdade. Por quê? Porque a hora que o Platão começa a ideia de filosofia, né, a ideia de filosofar, ele começa no Banquete, a partir de uma fala do Sócrates, onde ele diz a seguinte coisa, onde o Sócrates conta a seguinte história, né? Como é que você inicia na filosofia? Você inicia na filosofia a partir de experiências concretas reais. Inclusive a experiência, principalmente a experiência do amor. Eu vou para o amor. Eu me encontro com as pessoas, sim. Eu vou em função do quê? Eu vou em busca dos corpos belos. E quando eu tenho essa experiência com os corpos belos, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma experiência, eu vou ter outra experiência, eu vou ter outra experiência. Mas são experiências subjetivas ou experiências concretas, reais? Experiências Encontrei a mulher maravilhosa, fui lá, encontrei, saí, tomamos umas e fizemos uma noite belíssima de amor. Para o Platão, de preferência, o homem maravilhoso, menos a mulher. Né? Mas veja, o que o Sócrates está dizendo no Banquete é que a filosofia começa de experiências concretas. No caso que ele cita no Banquete, é a experiência do belo. Eu sou atraído pelos corpos belos. Então, eu tenho uma vivência, sim, com um namorado ou namorada. Eu participo, eu quero conviver com aquele corpo. Eu entro com tudo naquele amor. Só que tem um problema. Um dia ele pode acabar. Aí eu tenho outro amor. Aí eu tenho um outro amor. E todos eles, eu fui em busca do quê? Do belo. Do belo que havia em um, do belo que havia em outro, do belo que havia em outro. O que vai acontecer à medida que eu vou ganhando essas vivências? Eu posso dizer a seguinte coisa. Se transforma numa fera do amor. Eu me transformei numa fera do amor. Eu sou um homem experiente do amor. Mas o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu encontrei a Fran bela, eu encontrei a Vanessa bela, eu encontrei o Fábio belo, mas eu encontrei o quê? Eu encontrei o belo? Onde está o belo? Se o belo estiver só na Fran, não é o belo, porque ele também está na Vanessa, também está no Fábio. Veja, a experiência do encontro com o belo, que é o amor, me dá um problema. Qual o problema? O problema de eu não ter encontrado o belo, embora tenha encontrado sempre os belos no Fábio, na Vanessa e na Fran. E aquela frase do Vinícius? Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Para o grego, beleza é fundamental.
o grego, beleza é fundamental. O amor não se manifesta em relação ao não belo. O amor é o encontro com o belo. Mas se eu encontrei a beleza no Fábio, encontrei a beleza na Vanessa, encontrei a beleza na Fran, aonde é que está o belo? Então veja que esse é o segundo passo. É o passo onde eu saio das experiências concretas e vou em busca da beleza em si, ou seja, do belo. Aí eu dei o quê? Eu dei um segundo passo. Eu saí da vivência, saí do amor, né, e vou para o belo em si, ou a verdade em si, ou seja lá o que for em si. Eu não estou mais no plano da experiência. Eu alcei voo do plano da experiência. A hora que eu alço o voo do plano da experiência em busca daquilo que é o em si, eu comecei então a fazer o quê? Eu comecei a filosofar. Eu estou próximo da filosofia. O Sócrates traça isso daí em forma de uma escada. O primeiro degrau, sim, é você encontrar com o seu amor concreto. Mas o segundo degrau é a hora que você percebe que o belo, como é que pode haver o belo? Porque se não houvesse o belo, como é que a Fran seria bela? Não é uma questão de formas, medidas. Exatamente. Como é que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter alguma coisa que é bela, e você, Fábio, como elemento concreto, participa dessa coisa que é bela, né? Rouba-lhe um pouco a beleza do belo e pega para você. Por isso que você, Fábio, é você, Fábio, o belo, Fran, a bela, Vanessa, a bela, porque vocês participam do belo em si. Enquanto eu estou com você, ou estou com a Vanessa, ou estou com a Fran, eu estou com as belezas. Mas a hora que eu conseguir dar o segundo passo, eu vou estar com o belo. Nesta hora, eu vou estar diante das formas, das ideias platônicas. E nesta hora, eu vou ter encontrado a filosofia. Mas você não acredita que isso se transformou numa confusão na cabeça do Platão, que transformou essa coisa das ideias no ideal, separou a alma do corpo, aí veio espiritismo, um monte de gente foi beber nessa fonte, cristianismo, virou um caos. É que na verdade é o seguinte, né? Tem que tomar cuidado. A beleza para mim, Paulo, ela se manifesta imediatamente. Quando eu vejo uma mulher bela, um corpo belo, se manifesta imediatamente, é instintual, não tem Mas por quê? Reflexão sobre. Mas por quê? Porque você está no primeiro degrau da escada. Como é que você vai sair desse primeiro degrau? Como que eu vou chegar no topo da escada desse jeito? Passando por várias belezas. No seu caso, já está na hora. Porque você já passou por várias mulheres. Homens não. Homens não. Não. Homens não. Homens, aperto de mão, um abraço, boa sorte, saúde e força. Talvez esteja faltando isso, né? Tô fora, não, é porque, veja... Eu tô velho demais pra pular o muro. Não, mas o que... Não, homossexuais velhos são charmosos. Por Platão, inclusive, no caso pessoal dele, né? Charmoso, obrigado. Não, mas falei homossexual velho é charmoso. Não, mas veja, obrigado pelo charme, mas veja só, você tá caminhando no primeiro degrau há muitos anos. Quando é que você vai sair desse primeiro degrau? Mas você está falando que só os homossexuais que têm a capacidade de perceber o belo, então? Não, aí é que tá. Para o grego, o belo se manifesta em todos os seres viventes, não só na mulher. Pode ser a mulher, pode ser o efebo, mas o importante é o quê? O importante é você ir para o amor, ir para o encontro do belo. Não ficar assim, eu não vou, será que eu vou sofrer? Será que eu não vou sofrer? Será que aquela paixão... Não, você vai, você participa. Você participa da outra, Aí você fala assim, mas como é que pode? Né? Como é que pode? Eu namorava aquela garota, ela era linda, mas agora eu namoro a Vanessa e ela é linda. Como é que pode o belo se dividir? Então tem dois belos? Não tem dois belos. Tem a Vanessa que é bela e aquela garota que eram belas. Então, mas a paixão voltada para a Vanessa, o caldeirão tá fervendo, explodindo. Quando eu olho no passado com as outras garotas que eu saí, já esse caldeirão já tá morno, já não tem nada a ver. Eu falo, entendeu? Mas nem pra amizade. Do quê? Da paixão. Mas você reconhece nelas a beleza. Mas como é que vai ligar algum tipo de instinto dentro da minha pessoa se eu olhar para aquela pessoa e não der um Liga das Nações? Não, peraí, calma. A paixão morreu. Mas ela não deixou de ser bela, você reconhece a beleza. Não, outra pessoa que de repente encontrou com elas agora, tá namorando, tá casadas, etc e tal, acham elas belíssimas. Não, mas você mesmo reconhece aquela beleza. E o que você faz?
você vai caminhando no sentido de que as experiências que você teve, as vivências que você teve, levam você a se perguntar, como é que pode o belo se dividir? O belo não pode se dividir. O belo é o belo. O belo é indivisível. Indivisível, como a verdade é indivisível. Como o bem é indivisível. Por quê? Então, como que pessoas diferentes puderam ser belas? Porque elas compartilham, elas participam do belo. Elas vêm, enquanto indivíduos, participam do belo e trazem a beleza para elas. É por isso que você tem essa diversidade. Se você não tem essa diversidade de experiências, você sempre vai achar o quê? Que você encontrou o belo. Não, o belo é esse aqui, mas você percebe que você encontrou o belo aqui, encontrou o belo lá, encontrou o belo acolá. E você não encontrou o belo. E Paulo Giraldelli Júnior, a minha mulher é bela para minha pessoa até na situação mais feia possível. Exatamente, exatamente. Né? Por quê? Porque ela já participou do belo. Ela já compartilhou do belo. Veja que o que o Platão está dizendo é que você não tem um ideal de beleza. Por quê? Porque este belo do Platão, que a gente chama da ideia platônica, não é uma ideia que está na cabeça do Platão. É o real para o Platão. O belo tem existência real. A Vanessa, para ter se tornado bela, ela participou dessa existência da forma belo. A mesma coisa fez a Fran, a mesma coisa fez você. Por isso que vocês são belos. Agora, quem não participou da experiência real com o belo, nunca vai se perguntar como é que vários elementos diversos são belos. Agora, se você participou, se você entrou de cabeça num namoro, e depois você entrou no outro, você curtiu a beleza, mas tem esse problema da diversidade. Como que coisas diferentes podem ser belas? Ah, por quê? Porque o belo é único. Elas são diferentes, mas ao participar do belo, é que elas ganharam a beleza do belo. Então o belo é real. O belo é uma instância real, não é uma instância ideal. Não é, quando fala ideia, não é a ideia da cabeça do Platão, é uma instância do mundo, com presença real, onde está o belo, onde está o bem, onde está a verdade, todas as formas estão lá. Então, eu participo enquanto indivíduo destas formas. Inclusive, mulheres, não se esqueçam, beleza sem inteligência é como anzol sem isca. Preste atenção nisso, hein? Senão vocês vão ser joguetes dos homens e depois vão ficar falando que os homens são um bando de salafrários, são um bando de canalhas, tudo aquilo que disse Nelson Rodrigues, é claro. Escuta, hoje não tem cicuta, Fran? Não, então, Fran, Mas nós estamos aqui numa situação terrível, né? Bom, o tempo chovendo lá fora, etc e tal. Porque a nossa coruja está aqui, hoje ela trouxe, você veja que ela já está procriando, né? Tem uma corujinha aqui, já até procriou, e veio hoje... Opa, boa essa pergunta, Paulo. Qual a pergunta de hoje? O Rubens está perguntando, a sociedade não pode criar um ideal de belo que acaba apagando os outros? A questão da publicidade, a questão do marketing. Vamos pensar na seguinte coisa. Né? Para o Platão, obrigado, Fran. Viu, Fábio? Para o Platão, não. Para o Platão, se você não cria o belo, você não pode criar o belo. Por quê? Porque o belo tem existência. Né? O belo tem existência. O que é isso? Hoje não é cicuta. O que é isso? Isso me parece ser... Rapaz... Essa é uma bebida de coruja mesmo, né? A própria coruja. Que a turma tomava no Olimpo. Deve ser... Não, acho que é a urina da coruja, é isso. Ô, louco, não exagera não, Paulo. Então... Tá uma beleza. Não, mas espera aí, deixa eu te falar. A história do como é que chama o rapaz? O Rubens. O Rubens. Viu, Rubens? Vou falar para você o seguinte coisa. Olha, no caso do Platão, não há possibilidade de nenhum de nós criarmos o belo. O que nós podemos fazer é encontrar com as pessoas belas. E nós vamos, então, tendo vivências. Você está com a pessoa, você fala, puta, essa pessoa é belíssima. Depois você está com a outra, com a outra, com a outra. Elas são belas porque elas participam de um real, de uma forma bela, que é o belo em si, e por isso elas são belas. Então, no caso, o Platão não tem esse problema que você tem. No máximo, o que o Platão pode dizer é que o que você está pensando que é o belo é uma ilusão. Por quê? Porque nós, homens, os humanos, não criam o belo.
A arte só pode ser imitação do real. A arte nunca vai poder fazer a criação do belo. Para o Platão, nem para Aristóteles. A arte para Aristóteles, para o Platão, é sempre a imitação do belo. Nunca pode ser o próprio belo. Você não tem uma obra de arte bela no Platão, no Aristóteles. Jamais. Ela é sempre a imitação daquilo que é o belo, porque o belo tem existência real. A Vanessa, ela participa da beleza, mas ela não é bela. Ela é bela enquanto ela participa da beleza. Como assim? Agora quem está confuso sou eu, pô. O que está acontecendo? Ué, veja só. Do mesmo jeito que você participa para ser homem da humanidade. Do mesmo jeito que você participa, né, o procriador. Ó, veja só, você tem algumas características. Isso que nós chamamos de características, de adjetivos, é o que o Platão chama de formas. E ele dá existência para essas formas, existência real. Nós somos apenas entidades que participamos dessas formas. Então, Paulo, mas segundo a pergunta do Rubens, você não acredita que a indústria cultural, o marketing, que são padrões de beleza, e tem que seguir aqueles padrões de beleza, aquilo é o... Por exemplo, Gisele Bündchen, aquilo é o padrão de beleza que todas as mulheres têm que alcançar. E aí ficam anorexicas, ficam malucas, fazem dieta, mas veja só, elas não atingem aquele padrão sem perceber que elas têm outro padrão de beleza. Falta um pouquinho de reflexão, né, crianças? Não, então, você falou tudo. Nessa hora, o Platão, que é tão desprezado por muita gente, principalmente pelos pós-modernos, né, serve como antídoto exatamente para você desmistificar isso. Porque se o Platão está dizendo que a beleza é única e que nós só podemos participar da forma bela, roubar um pouco do belo em si, então se você tiver esta reflexão, você vai logo entender que nenhum humano pode criar o belo. O belo tem existência por ele mesmo. Do mesmo jeito que o bem tem existência por ele mesmo. Do mesmo jeito que a coragem tem existência por ela mesma. Você não pode ter a coragem. O que você pode ter é você ser corajoso. Você participa da coragem e se torna corajoso. Entendeu? É assim que funciona dentro do Platão. Então, a própria filosofia platônica serve como antídoto a esta ideia. Porque se for o humano que criou, então eu já sei que é ilusão. Então um pouquinho de platonismo já serve um pouco de antídoto para você refletir em cima dessa história. Nesse sentido, a filosofia pode ser um elemento crítico. Você não precisa ser platônico, mas um pouquinho de platonismo já serve para você entender que, foi o humano que criou, não precisa ser a indústria cultural. Qualquer pessoa, é o humano que criou, é o elemento do mundo que criou, então ele é o quê? Transitório, porque é mundano, vai acabar. Agora, o belo em si nunca vai acabar, ele é eterno, ele é perene. Esse platonismo, ele serve muito para você poder dar argumentos, né, contra esse tipo de intervenção. Né? Quer dizer, você pode falar assim, mas fulano de tal acredita que aquilo é o belo. Mas se ele pensasse que o belo, né, se aquilo fosse o belo, teria que ser perene. Obrigado, Fran. Teria que ser perene. Mas não é. Aquilo vai desaparecer. Por exemplo, a Gisele Bündchen. Um dia ela vai envelhecer, claro, não vai ficar mais bela. Claro. Né? Ninguém vai mais lembrar dela como sendo a bela. Mas todo mundo vai lembrar que existe o belo. Quando ela envelhecer, ela vai se transformar na fera. Mas e aí? Mas e o belo vai desaparecer com ela? Não. Tem então. Novas gerações. Então como é que vai acontecer? E as pessoas vão se lembrar dela para se lembrar da beleza? Também não, porque ela vai morrer. Claro. Mas a beleza vai permanecer. Aonde? Na cabeça nossa? Não, porque nós vamos esquecer dela. Aí o Platão vai aparecer e falar assim, a beleza vai permanecer porque ela é eterna, ela existe, ela está lá. Entendeu a jogada? Maravilha. E o Gilmar está perguntando, a paixão tem razão? O Gilmar está perguntando, a paixão tem razão? Tem razão? Não, veja só. Para o Sócrates, elementos da ordem, do desejo, ou mesmo da vontade, são próximos da razão. Mas para o Platão, a paixão é louca. É avassaladora. Ela intervém na razão. É o instinto selvagem. O Platão é exatamente o filósofo que começa com essa ideia que nós temos hoje,
né, de que a paixão é um elemento de interferência na razão. O Aristóteles vai continuar com isso. Sócrates não. Sócrates não acredita que você possa ser dominado pelas paixões. Sócrates acredita que se você erra, você errou por falta de avaliação intelectual sua. Platão não. Platão acredita que as paixões possam interferir. Platão põe a questão das paixões. Ele é um dos primeiros a pôr a questão das paixões. Mas o Platão, às vezes, também não dá aquela impressão que está querendo criar o homem ideal. E o homem não é ideal, né? Não, o homem surge, vem das cavernas, 14 bilhões de anos, né? Não. Há informações genéticas carregadas com a gente Nada, também, né? nada. O Platão, às vezes, aí veio o cristianismo, também Não. criou essa ideia do homem ideal. O século XX que o diga, começou já com o século XXI, né? Mas Afeganistão, nada- Iraque, o homem não é tão, né? Não, mas nada... Tão perfeito e belo assim, né? Nada que o Platão vá advogar vai levar em consideração história ou evolução. Nada. Por quê? Porque ele sempre vai pensar na seguinte coisa: o homem, a forma homem, está lá, existente, real, Concreta. concreta. A mesma história da Gisele. A Gisele Bündchen é um modelo de beleza hoje. Para todo mundo? Então eu vou provar para você que não é. Como? Um dia ela morre. Todo mundo esquece dela. Ela vai virar fera. E aí? De bela para fera. Mas e a beleza? Vai com ela? Vai com ela, beleza? Não. Os A homens beleza ainda... seria coisa em si kantiana. Não, do Platão. não, peraí. Porque a coisa em si, ela é uma ideia do sujeito. Enquanto que a coisa em si do Platão tem existência real. Ela está no mundo, ela tem um lugar, o mundo das formas, ela tem um lugar. Ela tem um lugar lá, a beleza ela tem uma existência real. Ela se põe diante de você. E o Danilo de Minas Gerais está... O que é isso? Mas que é? Não. Explica. Quem que é? Fala. Não? Que? É pra falar? É pra ler? Não? Segue o bonde? O Danilo de Minas Gerais. Esse belo é tão importante para nós apenas por causa de nossos instintos? O Danilo de Minas está perguntando. Você acha? O que você acha? Eu acho que tem um componente instintual, sim. Se olhar assim, um desejo, aflora, eu acho que sim. Agora, filosoficamente, a posteriori, refletindo sobre o assunto, mais calmo, às 3 horas da manhã, tranquilo. Mas esse aqui é uma Eu questão. sempre me preocupo com a experiência originária, né? Aquela que bate e você balança, Sim. né? A primeira vez que eu vi a Vanessa foi no casamento do Fapinho, né? Eu olhei, pá. Quero conhecer aquela garota. Sem saber quem era. Sem saber quem é. Sem saber, eu olhei, pá, quero conhecer e quero conhecer. E não era a Vanessa. Na Não, verdade, a Vanessa. Era a Vanessa. Vanessa. Entendeu? E Não. fui lá e conheci a Vanessa. Não, porque me contaram Quase outra pisei coisa. no pé do pai, da mãe, foi aquela confusão, né? 5 doses de uísque, Não, né? Aquela velha. não, mas veja só, o que não pode, o que a gente tem que pegar é a palavra amor. Vamos para as raízes da palavra amor. A palavra amor nada mais é do que junção. Amor é junção. Amor é aproximação. Amor não é etimologicamente, amor é agrupar. Amor é o contrário de separar. Agora, então você tem que falar, mas então se a palavra amor é agrupar, resta uma pergunta. Eu agrupo por quê? Porque é prazeroso você agrupar com o belo. Para o grego. Platão está falando isso, o amor se manifesta entre os corpos belos. Porque é prazeroso que o belo encontre o belo. Então, veja só que ele não está imaginando, em hipótese alguma, a nossa ideia moderna de desejo. Porque a nossa ideia moderna de desejo, ela é freudiana. Ela é nietzschiana e freudiana. Você pode o quê? Você pode ter desejo pelo feio. Você pode ter desejo pelo abjeto. Não pelo objeto, por aquilo que é abjeto. Você pode ter desejo por aquilo que é nojento. Inclusive o Kant separa muito bem com o desejo, é como você pegar uma fruta, sugar, e depois acabou aquele prazer, jogou fora, um abraço, até logo, tchau. Amor não, já é uma outra história. Esse desejo moderno que nós temos, ele é incompreensível para o grego. Ele é incompreensível para o grego. Nós temos que prestar muita atenção pelo seguinte, a nossa civilização é uma civilização escolarizada, onde por menos que a gente conheça o Freud, a gente está com os conceitos freudianos na cabeça. Qualquer pessoa fala em inconsciente,
desejo inconsciente. A mídia se apropriou desses conceitos também, instinto. Né? Então, nós conversamos dentro de um universo moderno. Aí você fala, olha, fulano de tal, que não o Nelson Rodrigues. Né? Tem um dos episódios do Nelson Rodrigues, é um cara que tem uma mulher belíssima e um amante que é horrorosa. Como isso é comum, né, Paulo? Isso é comum, pô. Não comigo, mas... comigo também não, mas é comum. Em geral... Eu conheço na cidade de Assis uns 15 caras casados com mulheres maravilhosas, educadíssimas, e arrumaram uma sirigaita e perderam tudo e foram morar com a sirigaita, cara. Mas também você queria o quê de Assis, né? Lá é onde você nasceu, né? Não, Assis, pô. Não fala sacaneia, pô. Fazer as festas na Unesp lá, você me sacaneia assim. Que pessoal, não, mas é que, veja só, ele veio lembrar do Oeste Paulista. Não é possível. O Oeste Paulista não é parâmetro para civilização. Cowboy total. Os caras estão lutando lá com... Oi, pessoal do Oeste Paulista, não vou viajar para aí. Nunca mais. Falar nisso, tem um vídeo para soltar que o Paulo fez. O vídeo tá na ponta, pra gente depois entrar no segundo bloco com as perguntas. Dá para soltar? Olha, Fra, essa aqui é o beijo. Percorreu a cidade de São Paulo inteirinha, era para ser na Avenida Paulista, veio para cá na Faculdade de Direito. Hoje está um barulho terrível aqui, estou fazendo uma reforma. Acho que o beijo nunca fica sossegado. Mesmo hoje que nós viemos filmar aqui, ele está sendo importunado pela reforma. E percorreu aí a cidade de São Paulo desde os anos 20 até 60 os anos 60, percorreu em vários lugares da cidade de São Paulo, até que então veio para cá na Faculdade de Direito, né? Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com o filósofo Paulo Giraldelli Júnior. Paulo Giraldelli Júnior, o beijo. O beijo, nós fomos lá ver esse beijo aí, porque ele diz muito da impossibilidade das pessoas filosofarem. Por quê? Porque se você não tiver a experiência concreta da vida, encontrar o belo, encontrar o amor, você não dá o segundo passo para encontrar a forma bela. É isso que eu quero chamar a atenção. Então nós fomos para essa experiência do beijo, porque isso mostra o quanto a cidade de São Paulo e outras cidades do mundo estão despreparadas para a experiência do amor. Elas fogem do amor. As pessoas não querem amar. As pessoas falam para você, o amor, porque o amor perdoa tudo, se tem amor vale tudo, não é essa história? Uhum. Mas a cidade não quer amar. Essa estátua aí rodou a cidade inteirinha, de 1920 até 60, e ninguém queria. Ela foi para a Avenida Paulista, tiraram, fizeram movimento para tirar. Ela foi na frente de um colégio, tiraram. Ficou no fundo da prefeitura, anos no fundo da prefeitura. Aí ela foi lá para a Faculdade de Direito. Mas quem fez isso? TFP, Tradição, Família e Propriedade? Imagina! Câmara dos Vereadores uma hora, população outra hora, diretor de escola outra hora. O artista é um sueco. Ele fez a pedido dos estudantes da Faculdade de Direito para ilustrar um poema do Olavo Bilac chamado Beijo Eterno. E na verdade o que é? É um branco adulto com uma índia muito jovem num beijo apaixonado. Esse artista sueco faz, entrega para a cidade de São Paulo, põe na Avenida Paulista, há um movimento popular para tirar. Vai para outro lugar, há um movimento popular para tirar. Vai para o fundo da prefeitura. E só nos anos 60 é que a estátua consegue ser posta, e assim mesmo posta lá no Largo de São Francisco, porque a ideia de que, aí é um lugar reservado dos estudantes. Né? Então, diante da Faculdade de Direito. Diante da Faculdade de Direito. Veja só, o
que é isso senão a ideia de que você sai de casa e vê o beijo e não aguenta. Você não suporta o amor. A cidade é intransigente com o amor. Então como é que a cidade pode filosofar se ela não começa, não dá o primeiro passo, que é a experiência concreta da vida? Passar pelos elementos do amor, para depois ir para a forma, né? Passar pelas experiências do belo, passar pelas experiências do bem. Se você não tem essa experiência, se você foge da experiência, você não dá o primeiro passo necessário para você chegar no segundo passo, no topo da escada, que é fazer a filosofia. É nesse sentido que a gente foi lá para filmar, para mostrar a peregrinação aí do beijo, né? Paulo Giraldelli Júnior. Todo homem é poeta quando está apaixonado? Olha, se não é, deveria ser. Não é verdade? Se não é, deveria ser. Porque o amor, fundamentalmente, ele é perdição. Ele é perdição. Você não pode amar, né, com o pé atrás. Você não pode amar com o pé atrás. Não existe amor com o pé atrás. A experiência do amor, ou ela é completa, ou ela não pode ser chamada de experiência do amor. Ela é completa. Ela tem que se completar. Ela se completa tanto que ela se esvai. Ela acaba. Então os caras falam assim, o amor acabou, era tão grande, acabou. Porque ele se completou. Ele se completou. Por isso que ele acabou. Né? Você foi até a última gota. Então, o amor é brega. Né? Ele é brega. Ele é descabelado. Ele é... Todas as cartas de amor são ridículas, né? Todas as cartas de amor são ridículas. Né? Por quê? Porque ele é uma experiência onde você não pode ter pé atrás. Ou você entra nele e participa dele, ou você não teve. Você não aconteceu. É aquela história da sereia que nós estávamos conversando aqui outro dia. Né? Você está encantado pela sereia, você escuta a sereia. Agora, se você vai com o pé atrás com a sereia, você não está acreditando mais na sereia, não tem mais sereia. Você não está mais participando do encantamento. Então, a hora que você chegar... Paulo, e não tem um componente de ilusão aí, cara? Mas veja só. Porque se vai, né? Aí a realidade concreta na tua frente, você fala, nossa, eu estava saindo com a Dercy Gonçalves. Né? E todo mundo falava, pô, mas tem nada a ver, essa mulher é horrível, como é que se... Às vezes não fala, né? Né? E fala, pô, mas eu estava saindo com a Dercy Gonçalves, aí cai assim a realidade, o amor se esvai e fala, como foi possível? Eu me apaixonar por essa mulher, amar essa mulher. Esse é o grande problema de você imaginar que a realidade vem depois. Quem diz para você que a realidade vem depois? É a priori, não a posteriori. Não, e por que aquilo que você viveu é chamado de ilusão e depois, a hora que você ficou decepcionado, é chamado de realidade? Eu não consigo entender. Quer dizer, por que a realidade não é o bom? A realidade tem que ser o ruim. Depois passou o amor, né? Acabou, aí é o real. Antes foi a ilusão. E se não pode ser o inverso? Quem que diz para você que exatamente a hora que acabou o amor é que começou a ilusão? A ilusão de que você é racional, a ilusão de que você está entendendo tudo, quando na verdade você estava entendendo tudo quando você estava na situação de paixão. Quer dizer, veja, é branco de um lado e branco do outro. Não adianta você pintar o outro lado e falar assim, não é branco, mas você que pintou. Você que pintou. Não dá para você distinguir quando é que é o real. É importante você perceber que houve os dois momentos, mas um não é mais real que o outro. O amor foi tão real quanto, e tão ilusório quanto. E aquilo que você está chamando de realidade é tão ilusório quanto também. Porque o amor vai pintar de novo. O amor vai pintar de novo. E você vai chamar aquela situação passada que era tão real. Como eu estava iludido, o amor existe de novo. Aquilo era... Que maravilha, né? Que maravilha. Até a morte chegar, então, só nos cabe amar, né? Viver é amar. De certa forma é encontro, né? É encontro. Pro Napoleão, né? Pro Bush, né? Pro Hitler, pro Mussolini, era fazer guerra, né? É que essas pessoas, elas estão numa situação que a gente chama de reificação, né? A escola de Frankfurt que gosta desse termo, né? De reificação. Elas estão coisificadas, elas perderam a capacidade de encontrar. Elas não estão encontrando com ninguém. Elas voltam para casa, mas elas não voltam. Elas não têm para onde voltar.
elas são pedras. São pedras, elas não têm para onde voltar. Elas perderam a capacidade de se encontrar. Elas não encontram nada. São pessoas vagando pelo universo. Elas estão vagando como asteroides, né? Não vão encontrar absolutamente nada. Paulo Giraldelli Júnior. É possível descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que num ano de conversa? Em geral, sim. Em geral, sim. Né? Em geral, o ditado popular que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade é um dos melhores ditados. Por quê? Porque nós usamos de subterfúgios, né? Nós usamos de subterfúgios para poder conversar. A melhor conversa nossa é aquela que a gente lê linha e entrelinha. Não adianta você só ler linhas, tem que ler linha e entrelinha. Então, se você não deixa a pessoa brincar, você nunca vai saber a verdade dela. Por isso que o amor tem uma parte lúdica muito importante. Não é? Você não consegue amar se você não corre atrás da pessoa, se você não vai num bosque, se você não tem os tapas de amor, o esconde-esconde. Cada época tem a sua brincadeira. Começa lá no mamífero, lá na infância. Você pega os bichinhos lá, 3 cachorrinhas estão lutando. Mais tarde eles vão fazer os mesmos movimentos com as parceiras sexuais. Brincadeiras de edredom. Brincadeiras de edredom. Né? Brincadeiras de todo tipo. Por quê? Porque na ludicidade você vai tirando a capa social. Né? Você vai tirando a capa social e vai se apresentando. Vai se apresentando cada vez mais. Vai se apresentando cada vez mais. É nessa hora que você efetivamente compartilha. O amor tem essa característica de ludicidade. Não, Fábio, presta atenção numa coisa, meu anjo. Não existe amor sério, Fábio. Amor sério não existe. O amor é brincalhão. Pública, vira repartição pública. Pô. Não, lógico. Você não pode bater cartão. Né? Amor sério. O amor não pode ser sério. Né? O amor é um encontro. Se é um encontro, ele é um encontro de tudo. Ele é o encontro do lúdico. Né? Veja que o Platão e o Sócrates chamam uma fase do amor de loucura. De loucura. E eles insistem, principalmente o Sócrates e o Platão, eles classificam as loucuras. Uma das loucuras é a loucura do poeta. A outra loucura é a loucura das pítias, as que recebem os deuses. Né? E a outra loucura é a loucura do amor. Veja que o amor está classificado entre loucuras. Por quê? Porque é a hora que você vê, né? Você vê aquele leão imenso, né? Aquele leão imenso, imponente na floresta. Na hora do amor você vê o que ele fazendo? Ele dando tapinha, ele brincando, ele rolando, vira um gatinho. Vira um gatinho. É exatamente aí, na brincadeira, que você vai poder extrair grandes verdades. Paulo Giraldelli, o Valdo Santos está perguntando, os índios levam em conta a beleza espiritual, não valorizando a física. Isso é errado? Não, veja, ele está dizendo isso, né? Os índios levam em conta a beleza espiritual. Mas o problema é que isso é uma visão nossa. Isso é uma visão nossa sobre o índio. O grande problema é você entender que as pessoas não estão olhando para aquilo que elas não estão vendo, elas estão olhando para aquilo que elas estão vendo. Então é importante que você perceba que é importante a gente perceber que ninguém olha para uma pedra e acha a pedra bonita. A pessoa olha para uma pedra e acha ela bonita quando ela vê alguma coisa de humano na pedra. A própria pedra. Quando você fala assim, aquela planta é muito bonita, eu acho ela linda, mas pode reparar como lá no fundo tem uma projeção de algo humano nela. Tem alguma coisa sua nela. Nós somos narcisos. Nós somos narcisos. Veja só, você tem coragem de proteger aranhas? Você não participa de nenhuma sociedade que vai proteger aranhas, porque elas são muito diferentes de nós. Mas você pode participar de sociedades que protegem pinguins, coalas, né, bichinhos que são parecidos conosco. Se um dia nós começarmos a nos parecer com aranhas, nós vamos fundar sociedades parecidas de proteção das aranhas. Ou seja, nós temos uma grande tendência de humanizar as coisas para protegê-las. Enquanto a gente não humaniza as coisas, nós não a protegemos.
Quando você pega um cara como o Hitler e ele manda matar o judeu, 6 milhões. o que ele fez antes? Ele desumanizou o judeu. Há 20, 30 anos de desumanização, transformando o judeu. Exatamente, para depois ele poder fazer a barbárie. A mesma coisa, a questão inversa. Você vai humanizando o cachorro, a ponto de você chegar e falar, bom, agora o cachorro merece a nossa proteção. Então, até chegar aí, a humanidade foi botando no espeto. Vai botando no espeto. E até hoje alguns ainda continuam colocando no espeto, né? Nós vamos botar. Veja só, a proteção, né? Como é que nós fomos? Nós fomos da proteção do cidadão, depois a proteção para a mulher, depois a proteção para a criança, depois a proteção para o negro, depois a proteção para o aleijado, agora a proteção para os animais. Nós vamos chegar a um ponto, nós vamos estar tentando proteger toda a vida. Mas esse é um processo o quê? É um processo narcísico. Cada passo é fazer com que o outro se pareça conosco, para então a gente tentar proteger. Mas enquanto ele não se parece conosco, a gente não protege. Porque tudo que existe é sagrado. E Paulo, o El Carneiro está perguntando, vocês acreditam em amor verdadeiro? Aí eu estou com o Sartre. Amor e amizade se constrói no dia a dia também. Com as pedradas do dia a dia. Não, sim, lógico, não tenha dúvida. Senão não dá. O amor... Não vai vir assim como um passe de mágica, olhei, me apaixonei e puf, e aí fiquei lá 50 anos lá daquela pessoa. Como é que chama o nosso amigo, como é que ele chama? El Carneiro. Carneiro, é o seguinte... Buscador para ele, né? Carneiro, deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível existir o amor falso. Não pode existir o amor falso. O amor é encontro. Se houve o encontro, houve o amor. Agora, aquilo que você fala assim, mas não houve o amor, porque depois... Não, depois é depois. Você precisa ver se no encontro houve ou não. O princípio. Depois é depois. Depois vem aquela história que o Fábio falou. Mas eu estava enganado. Você não sabe. Você não sabe, não pode fazer esse julgamento. Você precisa ver se na hora do encontro, você foi para o encontro. E o outro foi para o encontro. Você não pode ficar julgando. Esses dias um rapaz me ligou e falou assim, Paulo, mas puxa vida, eu investi muito num relacionamento, mas a outra parte não investiu. Eu falei, você não sabe. Você não sabe se ela não investiu. Enquanto vocês estavam juntos, vocês estavam investindo. E que bom que investiram, porque você teve a experiência. Senão você não teria experiência, portanto você não teria vivido. Não é passar a vida efetivamente sem ter vivido. Então você não se pergunte se o amor é verdadeiro. Você vá para o encontro e viva o amor. Não tente racionalizar essa situação. Paulo, Platão disse, não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Comente, por gentileza. Olha, o Platão tem o Platão na República faz um Estado onde o Estado vai tomar conta dos filhos. Então, de fato, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a possibilidade de você ter, na cidade, alguém que dê oportunidades iguais para todas as crianças. Isso o Platão está preocupado. É lógico que a cidade do Platão é em 3 camadas, mas as oportunidades iguais significam dentro das 3 camadas. A cada camada, você vai ter as crianças envolvidas em cada camada, segundo as aptidões dessas crianças. Então, o Platão está muito preocupado, sim, com essa situação. Até por uma razão histórica e menos filosófica, viu? Até por uma razão histórica e menos filosófica. O Platão vive numa sociedade onde você tem uma tendência muito grande, inclusive um costume, de descartar os filhos. Os filhos, principalmente os que não nascem perfeitos. Esparta, isso? Não só em Esparta. É uma questão do mundo grego em geral. Do mundo antigo em geral. E dos nossos índios e dos nossos primitivos também. A ideia de que você não pode ter mais filhos do que aquilo que você pode arcar. E a ideia também que você não tem uma sociedade de bonança que você possa arcar com aqueles que não se arcam por si mesmos. O grande lance da modernidade é ter quebrado com isso. É ter dito a seguinte coisa: nós vamos poder, cada homem que produz, vai poder produzir para aqueles que não produzem, que é a sociedade moderna.
com a tecnologia. Tanto é que qualquer sociedade hoje, qualquer uma, inclusive as mais pobres, né, em potencial tem condições de arcar com aquelas pessoas que não podem trabalhar. Bom, mas nesse sentido os bancos, então, estão sacaneando a gente. Há muito tempo, né? Que banco... É. Né? Banco não é um negócio... Né? Banco, como é que é o banco? O banco nasceu do quê? Do cara ficar sentado, pegando o dinheiro de um e trocando com o do outro. Então o cara já começa sentado. Trabalhar sentado no século XVI. Trabalhar sentado já mostra que o cara não está com boa intenção. Não, nós estamos sentados aqui, mas estamos com boas intenções, deixa assim. Mas claro, não estamos né? trabalhando, né? Estamos nos divertindo. E o professor Tiago, de Belo Horizonte, o que pensa o filósofo Paulo Giraldelli sobre a relação entre amor e individualismo? Eu vou falar, agora eu vou falar de amor um pouco mais pesado. Eu vou deixar a Corujelli... Eu quero botar uma águia aqui. A Corujelli vai olhar lá pro Fábio, porque ela não pode escutar essas coisas que eu vou falar agora. Amor e individualismo. Tiago, eu vou falar uma coisa para você, Tiago. Olha, os frankfurtianos, os filósofos da escola de Frankfurt, eles tinham a seguinte ideia, que o amor é fundamental para você ser indivíduo e para você, enquanto indivíduo, ter utopia. Olha só, por quê? Porque quando você ama, você tem resistências. Quando você ama, quando você vai para o encontro, você tem resistências. Alguém não quer que aquele amor se realize. Sempre, Fábio, sempre. Ou é o pai da moça, ou é uma ex-namorada, ou é um cara que está com inveja, ou é um francês que aparece não se sabe da onde, mas enfim, tem sempre um cara infernizando o seu juízo. Por quê? Ou simplesmente um invejoso, que não quer que você seja feliz. Não, mas segundo Dostoiévski, né, a filha, quando escolhe um homem, sempre desagrada o pai, né? É claro. Sempre desagrada, né? os pais. Porque o homem é outro homem, né? E o pai é o pai. Mas veja só, aí o que acontece? Essa resistência que você acha tão chata é muito importante para os frankfurtianos. Então eles dizem o seguinte, para duas coisas. Primeiro, para a individualização. Por quê? Porque você vai ter que romper com essa resistência. E para romper com essa resistência, você vai ter que se fortalecer individualmente. Então, no plano pessoal, é muito importante, isso amadurece você. E no plano social, é muito importante, por quê? Porque à medida que você ganha a mulher amada, você está realizando um projeto. E isso é muito semelhante a você realizar um projeto social. É quase que você participar de uma utopia. Aquilo inalcançável e que você com luta alcançou. Então, os frankfurtianos dizem assim, não existe filósofo ou líder político utópico se ele não lutou pelo amor individual. Então, inclusive, eles dizem a seguinte coisa, o amor da Renascença é o bom amor. Porque é o amor onde os pais acertam o casamento, século XVI? acertam o casamento e põem o noivo e a noiva. E eles têm que brigar para casar por amor, porque eles não querem aquele casamento acertado. Então os frankfurtianos até têm uma tese, essa individualidade nascida ali na Renascença é tão forte e tão de caráter utópico que ela vai preparar as grandes revoluções. Ela vai criar uma geração de pessoas acostumadas a lutar contra as resistências que se puseram à conquista da mulher amada. Isso cria homens capazes de lutar pelas utopias. A utopia social é um reflexo da utopia individual, dizem os frankfurtianos. Então é um processo paralelo para eles. É isso que eu tenho para dizer para você, Tiago. Paulo, para fechar, quanto tempo temos aí, Omar Xerife? 2 minutinhos? Paulo, 2 minutinhos para fechar. Então a coruja pode voltar, que eu já falei. Pode. A coruja não pode escutar coisa de frankfurtianos. É verdade, é verdade. Faz mal para ela. Platão disse, muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Isso é uma regra, né? Isso é uma regra, né? Século XX que eu digo. Não, isso é uma regra. Por quê? Porque o Foucault, os frankfurtianos também, dizem que toda vez que você desmistifica uma ideologia, você ganha poder. Se eu digo para você, olha, o que você estava vendo é ilusão, qual a primeira reação sua? Oh, obrigado, você abriu meus olhos. Pronto, já estou com poder sobre você. Eu já estou ideologicamente dominando você, porque eu abri seus olhos. Entendeu?
Então isso é uma grande verdade, né? Quer dizer, o grande perigo, o professor de filosofia tem essa mania, né? Tenho que transformar meus alunos em alunos críticos. Calma lá, calma lá. Calma, por quê? Ele quer montar a sua república na sala de aula. Por quê? Porque a hora que eu estou transformando você em crítico, eu estou junto, me transformando no seu ídolo. Portanto, eu já estou parte de uma ideologia. Então, o bom da filosofia seria que ela não tornasse ninguém crítico. O bom da filosofia é que ela criasse uma situação tal que você saísse daqui dizendo, eu odeio Paulo Giraldelli. Eu penso no que ele fala, aquilo me irrita profundamente. Agora, se o cara começa a falar assim, o Paulo, ele abriu os olhos, pronto. Eu, sem saber, já estou exercendo poder sobre ele. E ele, sem saber, né, já está deixando de ser dominado por alguma coisa para ser dominado por outra. Então, eu tenho muito pavor de professor de filosofia que vai em sala de aula dizer que vai tornar os alunos críticos, né? Por isso que eu queria mandar um enorme abraço de coração e de razão para o Bispo Macedo. Bispo Macedo, você presta um serviço belíssimo ao nosso país. Eu não sei o que o Paulo acha, enfim. O Bispo Macedo, para começo de conversa, né? Ele mostra uma coisa fantástica, né? Que é a incapacidade. O atraso do Brasil, né? Não, mas ele ganha dinheiro em outros países também, né? Ele mostra uma coisa fantástica, que é a incapacidade nossa de viver, mesmo tendo duas pernas, viver sem muleta. As pessoas têm duas pernas e querem muleta. Paulo Giraldelli Júnior, muito obrigado por esse nosso papo e até a semana que vem.